Durante a excursão espírita que fizemos este ano, tendo ido passar alguns dias na casa do Sr. de W., membro da Sociedade Espírita de Paris, no cantão de Berna, na Suíça, este último nos falou de um camponês das cercanias, torneiro de profissão, que goza da faculdade de descobrir fontes e de ver num copo as respostas às perguntas que lhe fazem. Para a descoberta das fontes, algumas vezes ele se transporta aos lugares, servindo-se da varinha usada em semelhantes casos. Outras vezes, sem se deslocar, serve-se de seu copo e dá as indicações necessárias. Eis um notável exemplo de sua lucidez, na propriedade do Sr. de W. Havia um conduto de águas muito extenso, mas, em razão de certas causas locais, acharam melhor que a captação da água fosse mais próxima. A fim de poupar, na medida do possível, escavações inúteis, o Sr. de W. recorreu ao descobridor de fontes. Este, sem deixar o seu quarto, lhe disse, olhando seu copo: no percurso dos tubos existe uma outra fonte, está a tantos pés de profundidade, abaixo do 14º tubo, a partir de tal ponto. A coisa foi encontrada tal qual ele o havia indicado. A ocasião era muito favorável para ser aproveitada, no interesse de nossa instrução. Então fomos à casa desse homem, com o senhor e a senhora de W. e 2 outras pessoas. Algumas informações por ele dadas não deixam de ser úteis. Trata-se de um homem de 64 anos, bem alto, magro, de boa saúde, embora aleijado e andando com dificuldade. É protestante, muito religioso e faz suas leituras habituais da Bíblia e de livros de preces. Sua enfermidade, consequente a uma doença, data da idade de 30 anos. Foi nessa época que a faculdade se lhe revelou. Diz que foi Deus que lhe quis dar uma compensação. Sua fisionomia é expressiva e alegre, o olhar vivo, inteligente e penetrante. Só fala o dialeto alemão da região e não entende uma palavra de francês. É casado e pai de família, vive do produto de alguns pedaços de terra e de seu trabalho pessoal, de modo que, sem estar folgado, não passa por necessidades. Quando pessoas desconhecidas se apresentam em sua casa para o consultar, seu primeiro movimento é de desconfiança, perscruta de certo modo as suas intenções e, por pouco favorável que seja essa impressão, responde que só se ocupa de fontes e recusa qualquer experiência com o copo. Nega-se, sobretudo, a responder a perguntas que tenham por objetivo a cupidez, tais a busca de tesouros, as especulações arriscadas, ou a realização de algum propósito mau, numa palavra, a todas as que possam chocar a lealdade e a delicadeza. Diz que Deus lhe retiraria a faculdade, caso se ocupasse dessas coisas. Quando alguém lhe é apresentado por pessoas de conhecimento, ou desperte a sua simpatia, logo sua fisionomia se torna aberta e benevolente. Se o motivo pelo qual se o interroga for sério e útil, ele se interessa e condescende nas buscas, mas se as perguntas forem fúteis e de mera curiosidade, ou se a ele se dirigem como a um ledor de buena dicha, não responde. Graças à presença e à recomendação do Sr. de W. tivemos a felicidade de ser bem recebido por ele, não tendo senão que demonstrar satisfação pela sua cordial acolhida e boa vontade. Esse homem revela a mais completa ignorância no que concerne ao espiritismo, não tem a menor ideia dos médiuns, nem das evocações, das intervenções dos espíritos ou da ação fluídica. Para ele, sua faculdade está nos nervos, numa força que não sabe explicar, nem jamais buscou compreender, porque, quando lhe pedimos que dissesse de que maneira via em seu copo, pareceu-nos que era a primeira vez que sua atenção era despertada para tal ponto. Isto, para nós, era coisa essencial, não foi senão depois de algumas perguntas sucessivas que chegamos a compreender ou, melhor, a destrinçar o seu pensamento. Seu copo é um copo comum para água, vazio, mas é sempre o mesmo, só tem essa serventia e não deveria utilizar outro. Na previsão de um acidente,
Foi-lhe indicado onde podia encontrar outro copo para substituí-lo. Havendo conseguido um, guarda-o de reserva. Quando o interroga, segura-o na palma da mão e olha no seu interior. Se o copo for colocado na mesa, nada vê. Quando fixa o olhar no fundo, parece que os olhos se velam por um instante, mas logo retomam seu brilho habitual. Então, olhando alternativamente para o copo e para os interlocutores, fala como de costume, dizendo o que vê, respondendo às perguntas de maneira simples, natural e sem ênfase. Em suas experiências não faz invocação, não emprega sinais cabalísticos nem pronuncia fórmulas ou palavras sacramentais. Quando lhe fazem uma pergunta, ele concentra a atenção e a vontade no assunto proposto, olhando no fundo do copo, onde se formam instantaneamente as imagens das pessoas e das coisas relativas ao tema de que se ocupa. Quanto às pessoas, descreve-as do ponto de vista físico e moral, como faria um sonâmbulo lúcido, de maneira a não deixar nenhuma dúvida quanto à sua identidade. Também descreve, com maior ou menor precisão, lugares que não conhece, destruindo, assim, a ideia de que aquilo que vê seja produto da sua imaginação. Quando disse ao senhor de W. que a fonte estava a tantos pés abaixo do 14º tubo, por certo não podia tomá-lo do seu próprio cérebro. Para se tornar mais inteligível, ele se serve, em caso de necessidade, de um pedaço de giz, com o qual traça, na mesa, pontos, círculos, linhas de vários tamanhos, indicando as pessoas e os lugares de que fala, sua posição relativa, etc., de modo a não ter senão que as mostrar quando volta a elas, dizendo, é este que faz tal coisa, ou em tal ponto que tal coisa se passa. Certo dia uma senhora o interrogava quanto à sorte de uma mocinha, raptada por ciganos há mais de 15 anos, sem que, desde então, jamais tivessem tido notícias suas. Partindo, à maneira dos sonâmbulos, do local onde a coisa se dera, seguia os traços da menina que, dizia, via no copo, e que, segundo ele, tinha seguido pelas bordas de uma grande água, isto é, o mar. Afirmou que vivia e descreveu sua situação, sem, contudo, ser capaz de precisar o local de sua residência, pois ainda não havia chegado o momento de ser devolvida à sua mãe, que, antes, seria preciso se realizassem certas coisas que especificou, e que uma circunstância fortuita levasse a mãe a reconhecer a filha. A fim de melhor precisar a direção a seguir para encontrá-la, pediu que de outra vez lhe trouxessem uma carta geográfica. O mapa lhe foi mostrado em nossa presença, no dia de nossa visita, mas, porque não tivesse nenhuma noção de geografia, foi preciso explicar-lhe o que representava o mar, os rios, as cidades, as estradas e as montanhas. Então, pondo o dedo sobre o ponto de partida, indicou o caminho que levava ao lugar em questão. Embora houvesse decorrido algum tempo desde a primeira consulta, recordou-se perfeitamente de tudo quanto havia dito e foi o primeiro a falar da mocinha, antes mesmo que o interrogassem. Como a questão ainda não for esclarecida, nada podemos prejulgar quanto ao resultado de suas previsões. Diremos apenas que, em relação às circunstâncias passadas e conhecidas, ele tinha visto com total precisão. Citamos o caso apenas como exemplo de sua maneira de ver. Pelo que nos respeita pessoalmente, também pudemos constatar a sua lucidez. Sem pergunta prévia e, mesmo, sem que pensássemos no caso, ele nos falou espontaneamente de uma afecção que nos faz sofrer há algum tempo, cujo termo fixou. E, coisa notável, esse termo é o mesmo indicado pela sonâmbula, senhora Roger, que tínhamos consultado sobre o assunto, 6 meses antes. Ele não nos conhecia nem de vista, nem de nome, e embora lhe fosse difícil compreender a natureza dos nossos trabalhos, em razão de sua ignorância, indicou claramente, por meio de circunlóquios, imagens e expressões à sua maneira, o seu objetivo, as suas tendências e os resultados inevitáveis. Sobretudo este último ponto parecia interessá-lo vivamente,
pois repetia sem cessar que a coisa deveria realizar-se, que a ela estávamos destinados desde o nascimento, e que nada se lhe poderia opor. Por si mesmo falou da pessoa chamada a continuar a obra depois da nossa morte, dos obstáculos que certos indivíduos procuravam lançar em nosso caminho, das rivalidades ciumentas e das ambições pessoais. Designou de maneira inequívoca os que podiam utilmente nos secundar e aqueles dos quais devíamos desconfiar, voltando sempre sobre uns e outros com certa obstinação. Por fim entrou em detalhes circunstanciados de perfeita justeza, tanto mais notáveis quanto a maioria deles não eram provocados por nenhuma pergunta, coincidindo, em todos os pontos, com as revelações muitas vezes feitas por nossos guias espirituais para o nosso governo. Esse gênero de pesquisas escapava totalmente dos hábitos e dos conhecimentos desse homem, como ele próprio dizia. Várias vezes repetiu: digo aqui muitas coisas que não diria a outros, porque não compreenderiam, mas ele, designando-nos, me compreende perfeitamente. Com efeito, havia coisas intencionalmente ditas em meias palavras, só inteligíveis para nós. Vimos no fato uma marca especial da benevolência dos espíritos bons que, por esse meio novo e inesperado, quiseram confirmar as instruções que nos haviam dado em outras circunstâncias e, ao mesmo tempo, oferecer-nos um assunto de observação e de estudo. Para nós, está comprovado que este homem é dotado de uma faculdade especial e que, realmente, ele vê. Vê sempre certo. Esta não é a questão. Basta que tenha visto muitas vezes para constatar a existência do fenômeno. A infalibilidade não é dada a ninguém na Terra, já que aqui ninguém goza da perfeição absoluta. Como vê-lhe? Eis o ponto essencial, que só pode ser deduzido pela observação. Em consequência de sua falta de instrução e dos preconceitos do meio em que sempre viveu, está imbuído de certas ideias supersticiosas, que mistura com os seus relatos. É assim, por exemplo, que acredita na influência dos planetas sobre o destino das criaturas e na dos dias felizes e infelizes. Conforme o que tinha visto de nós, deveríamos ter nascido não sabemos sob que signo, deveríamos abster-nos de empreender coisas importantes em certo dia da lua. Não tentamos dissuadi-lo, o que certamente não conseguiríamos e só teria servido para perturbá-lo. Mas o fato de lhe ter algumas ideias falsas não constitui motivo para negar a faculdade que possui, como a presença do joio num monte de trigo não significa ausência de grãos de boa qualidade. Do mesmo modo, porque nem sempre um homem vê certo, não se segue absolutamente que não veja. Quando mais ou menos se deu conta do fim e dos resultados de nossos trabalhos, perguntou muito seriamente e com certa ansiedade ao ouvido do Sr. de W. se por acaso teríamos encontrado o sexto livro de Moisés. Ora, segundo uma tradição popular em algumas localidades, Moisés teria escrito um sexto livro, contendo novas revelações e a explicação de tudo o que há de obscuro nos 5 primeiros. Conforme a mesma tradição, o livro será descoberto um dia. Se alguma coisa pode dar a chave de todas as alegorias das Escrituras, é, seguramente, o Espiritismo, que, assim, realizaria a ideia vinculada ao pretenso sexto livro de Moisés. É muito singular que esse homem haja concebido tal ideia. Um exame atento dos fatos acima demonstra completa analogia entre esta faculdade e o fenômeno designado sob o nome de segunda vista, dupla vista ou sonambulismo desperto, e que é descrito em O Livro dos Espíritos, capítulo 8, Emancipação da Alma, e em O Livro dos Médiuns, capítulo 14. Ela tem, pois, o seu princípio na propriedade irradiante do fluido perispiritual que, em certos casos, permite à alma perceber coisas à distância, ou seja, a emancipação da alma, que é uma lei da natureza. Não são os olhos que veem, é a alma que, por seus raios, atingindo um ponto dado, exerce sua ação exteriormente sem o concurso dos órgãos corporais. Esta faculdade é muito mais comum do que se pensa e se apresenta com graus de intensidade de aspectos muito diversos,
conforme os indivíduos. Nuns ela se manifesta pela percepção permanente ou acidental, mais ou menos clara, das coisas afastadas, noutros, pela simples intuição dessas mesmas coisas, em outros, enfim, pela transmissão do pensamento. É de notar que muitos a possuem sem o suspeitar e, sobretudo, sem se darem conta, ela é inerente ao seu ser, e lhes parece tão natural como a faculdade de ver pelos olhos. Muitas vezes, mesmo, confundem as duas percepções. Se lhes perguntar como veem, na maioria das vezes não sabem explicar melhor do que explicariam o mecanismo da visão ordinária. O número de pessoas que gozam espontaneamente dessa faculdade é muito considerável, de modo que ela independe de um aparelho qualquer. O copo de que esse homem se serve é um acessório que só lhe é útil por hábito, pois constatamos que em várias circunstâncias ele descrevia as coisas sem olhar. Pelo que nos concerne, notadamente falando de indivíduos, ele os indicava com o giz, por sinais característicos de suas qualidades e de sua posição. Era, sobretudo, sobre esses sinais que ele falava, olhando a mesa, sobre a qual parecia ver tão bem quanto no copo, que apenas olhava, mas, para ele, o copo é necessário, e eis como podemos explicar. A imagem que ele observa forma-se nos raios do fluido perispiritual, que lhe transmitem a sua sensação, concentrando-se sua atenção no fundo do copo, para aí dirige os raios fluídicos e, muito naturalmente, a imagem aí se concentra, como se concentrasse sobre um objeto qualquer, num copo de água, numa garrafa, numa folha de papel, num mapa ou num ponto vago do espaço. É um meio de fixar o pensamento e o circunscrever, e estamos convencidos de que quem quer que exerça tal faculdade com auxílio de um objeto material verá igualmente bem com um pouco de exercício e com a firme vontade de o dispensar. Contudo, admitindo-se, o que ainda não está provado, que o objeto possa agir sobre certas organizações, à maneira dos excitantes, de modo a provocar o desprendimento fluídico e, em consequência, o isolamento do espírito, há um fato capital, adquirido pela experiência, é que não existe nenhuma substância especial que, a tal respeito, desfrute de uma propriedade exclusiva. O homem em questão só vê num copo vazio, seguro na palma da mão, não pode ver no outro copo e nem mesmo em seu próprio copo, desde que colocado de outro modo. Se a propriedade fosse inerente à substância e à forma do objeto, porque dois objetos, da mesma natureza e da mesma forma, não a possuiriam para o mesmo indivíduo. Porque o que tem efeito sobre um não o teria sobre outro. Porque, enfim, tantas pessoas possuem essa faculdade sem o concurso de nenhum aparelho. É, como dissemos, porque a faculdade é inerente ao indivíduo, e não ao copo. A imagem forma-se nele mesmo, ou, melhor, nos raios fluídicos que dele emanam. A bem dizer, o copo não oferece senão o reflexo dessa imagem, é um efeito, e não uma causa. Tal a razão por que nem todos veem no que se convencionou chamar espelhos mágicos. Para isto não basta a visão corporal, é necessário ser dotado da faculdade chamada dupla vista, que seria designada, mais apropriadamente, visão espiritual. E isto é tão verdadeiro que certas pessoas veem perfeitamente com os olhos fechados. A visão espiritual é, na realidade, o sexto sentido ou sentido espiritual, de que tanto se falou e que, como os demais sentidos, pode ser mais ou menos obtuso ou sutil. Ele tem como agente o fluido perispiritual, como a visão corporal tem por agente o fluido luminoso. Assim como a irradiação do fluido luminoso leva a imagem dos objetos à retina, a irradiação do fluido perispiritual leva à alma certas imagens e certas impressões. Esse fluido, como todos os outros, tem seus efeitos próprios, suas propriedades sui generis. Sendo o homem composto de espírito, perispírito e corpo, durante a vida as percepções e sensações se produzem, ao mesmo tempo, pelos sentidos orgânicos e pelo sentido espiritual,
Depois da morte os sentidos orgânicos são destruídos, mas, restando o perispírito, o espírito continua a perceber pelo sentido espiritual, cuja sutileza aumenta em razão do desprendimento da matéria. O homem em que tal sentido é desenvolvido, goza, assim, por antecipação, de uma parte das sensações do espírito livre. Embora amortecido pela predominância da matéria, nem por isto o sentido espiritual deixa de produzir sobre todos os homens uma multidão de efeitos reputados maravilhosos, por falta de conhecimento do princípio. Estando na natureza, já que se prende à constituição do espírito, essa faculdade existiu em todos os tempos, mas, como todos os efeitos cuja causa é desconhecida, a ignorância atribui a causas sobrenaturais. Os que a possuíam em grau eminente podiam dizer, saber e fazer coisas acima do alcance vulgar. Dentre estes, uns eram acusados de pactuar com o diabo, qualificados de feiticeiros, eram queimados vivos, enquanto outros foram beatificados, como tendo o dom dos milagres, quando, na realidade, tudo se reduzia à aplicação de uma lei natural. Voltemos aos espelhos mágicos. A palavra magia, que outrora significava ciência dos sábios, perdeu sua significação primitiva devido ao abuso que dela fizeram a superstição e o charlatanismo. Está hoje desacreditada com razão e cremos difícil reabilitá-la, por achar-se, desde então, ligada à ideia das operações cabalísticas, dos formulários de feiticeiros, dos talismãs e de uma imensidão de práticas supersticiosas, condenadas pela sã razão. Declinando de toda a solidariedade com essas pretensas ciências, o espiritismo deve evitar apropriar-se de termos que possam falsear a opinião no que lhe diz respeito. No caso de que se trata, a qualificação de mágico é tão imprópria quanto a de feiticeiros, atribuída aos médiuns. A designação desses objetos sob o nome de espelhos espirituais parece-nos mais exata, porque lembra o princípio em virtude do qual se produzem os efeitos. A nomenclatura espírita podemos, pois, juntar os nomes de visão espiritual, sentido espiritual e espelhos espirituais. Posto que a natureza, a forma e a substância desses objetos são coisas indiferentes, compreende-se que indivíduos dotados da visão espiritual vejam na borra de café, na clara dos ovos, na palma das mãos e nas cartas o que outros veem num copo de água, dizendo, por vezes, coisas certas. Esses objetos e suas combinações não têm qualquer significado, são apenas um meio de fixar a atenção, um pretexto para falar, a bem dizer um suporte, pois é de notar que, no caso, o indivíduo apenas os olha, apesar de julgar faltar-lhe algo, se não estiver à frente, ficaria desorientado, como ficaria o nosso homem, caso não tivesse o seu copo na mão, teria dificuldade para falar, como certos oradores que nada sabem dizer se não estiverem em seu lugar habitual, ou se não tiverem na mão um caderno, embora não o leiam. Mas se há algumas pessoas sobre as quais esses objetos produzem o efeito de espelhos espirituais, há também muita gente que, não tendo outra faculdade senão a de ver pelos olhos, e possuir a linguagem convencional afetada a esses sinais, iludem os outros ou a si mesmos. Depois a igualmente numerosa multidão dos charlatães, que exploram a credulidade. Só a superstição pode consagrar o uso de tais processos, como meio de adivinhação e de uma porção de outros, que não têm mais valor, atribuindo uma virtude a palavras, uma significação a sinais materiais, a combinações fortuitas, sem qualquer ligação necessária com o objeto da pergunta ou do pensamento. Dizendo que com a ajuda de tais processos certas pessoas podem, às vezes, dizer verdades, não é nosso propósito reabilitá-las na opinião pública, mas mostrar que as ideias supersticiosas por vezes têm sua origem num princípio verdadeiro, desnaturado pelo abuso e pela ignorância. O Espiritismo, ao tornar conhecida a lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, destrói, por isso mesmo, as ideias falsas que se tinham feito sobre tais relações,
como a lei da eletricidade destruiu, não o raio, mas as superstições engendradas pela ignorância das verdadeiras causas do raio. Em síntese, a visão espiritual é um dos atributos do espírito e constitui uma das percepções do sentido espiritual, por conseguinte, é uma lei da natureza. Sendo o homem um espírito encarnado, possui os atributos do espírito e, portanto, as percepções do sentido espiritual. Em estado de vigília essas percepções geralmente são vagas, difusas e, por vezes, até insensíveis e inapreciáveis, porque amortecidas pela atividade preponderante dos sentidos materiais. Todavia, pode dizer-se que toda percepção extracorpórea é devida à ação do sentido espiritual que, no caso, supera a resistência da matéria. Em estado de sonambulismo natural ou magnético, de hipnotismo, de catalepsia, de letargia, de êxtase e, mesmo, no sono ordinário, estando os sentidos corporais momentaneamente adormecidos, o sentido espiritual se desenvolve com mais liberdade. Toda causa exterior tendente a entorpecer os sentidos corporais provoca, por isso mesmo, a expansão e atividade do sentido espiritual. As percepções pelo sentido espiritual não estão isentas de erro, desde que o espírito encarnado pode ser mais ou menos adiantado e, consequentemente, mais ou menos apto a julgar as coisas sensatamente e compreendê-las, e porque ainda sofre a influência da matéria. Uma comparação fará melhor compreender o que se passa nesta circunstância. Na Terra, aquele que tem melhor visão pode ser enganado pelas aparências. Por muito tempo o homem acreditou no movimento do Sol. Necessitava da experiência e das luzes da ciência para mostrar-lhe que era joguete de uma ilusão. Assim, há espíritos pouco adiantados, encarnados ou desencarnados, que ignoram muitas coisas do mundo invisível, como sucede, aliás, com certos homens inteligentes, que ignoram muitas coisas da Terra. A visão espiritual só lhes mostra o que sabem e não basta para lhes dar os conhecimentos que lhes faltam. Daí as aberrações e as excentricidades que se nota com tanta frequência nos videntes e nos estáticos, sem contar que sua ignorância os põe, mais que outros, à mercê dos espíritos enganadores, que lhes exploram a credulidade e, mais ainda, o seu orgulho. Eis porque haveria imprudência em aceitar suas revelações sem controle. Não se deve perder de vista que estamos na Terra, num mundo de expiação, onde abundam os espíritos inferiores e onde os espíritos realmente superiores são exceções. Nos mundos adiantados dá-se exatamente o contrário. As pessoas dotadas de visão espiritual podem ser consideradas médiuns? Sim e não, conforme as circunstâncias. A mediunidade consiste na intervenção dos espíritos. O que se faz por si mesmo não é um ato mediúnico. Aquele que possui a visão espiritual vê pelo seu próprio espírito e nada implica a necessidade do concurso de um espírito estranho. Ele não é médium porque vê, mas por suas relações com outros espíritos. Conforme sua natureza boa ou má, os espíritos que o assistem podem facilitar ou entravar sua lucidez, lhe fazer ver coisas justas ou falsas, o que também depende do objetivo a que se propõe e da utilidade que possam apresentar certas revelações. Aqui, como em todos os outros gêneros de mediunidade, as questões fúteis e de curiosidade, as intenções não sérias, os objetivos cúpidos e interesseiros, atraem os espíritos levianos, que se divertem à custa das pessoas excessivamente crédulas e se comprazem em mistificá-las. Os espíritos sérios só intervêm nas coisas sérias, e o vidente mais bem dotado nada haverá se não lhe for permitido responder ao que perguntam, ou ser perturbado por visões ilusórias, a fim de punir os curiosos indiscretos. Embora possua sua própria faculdade, e por mais transcendente que ela seja, nem sempre é livre para usá-la à vontade. Muitas vezes os espíritos lhe dirigem o emprego e, se dela abusa, será o primeiro punido pela intromissão dos espíritos maus. Resta um ponto importante a esclarecer, o da previsão de acontecimentos futuros.
Compreende-se a visão das coisas presentes, a visão retrospectiva do passado. Mas como pode a visão espiritual dar a certos indivíduos o conhecimento do que ainda não existe? Para não nos repetirmos, aludimos ao nosso artigo do mês de maio de 1864, sobre a teoria da presciência, onde a questão é tratada de maneira completa. Apenas acrescentaremos algumas palavras. Em princípio, o futuro é oculto ao homem por motivos tantas vezes já expostos, só excepcionalmente lhe é revelado e, além disso, ele é mais pressentido do que predito. Para o conhecer, Deus não deu ao homem nenhum meio certo. É, pois, em vão que este emprega, para tal finalidade, uma imensidão de processos inventados pela superstição, e que o charlatanismo explora em seu proveito. Se, por vezes, entre os ledores de buena dicha, profissionais ou não, alguns são dotados da visão espiritual, é de notar que viu no passado e no presente com uma frequência muito maior que no futuro. Seria, pois, uma imprudência confiar de maneira absoluta em suas predições e, em consequência, regular sua conduta. Ano 7, novembro de 1864, número 11. Dissertações Espíritas. Sobre os espíritos que ainda se julgam vivos. Sociedade de Paris, 21 de julho de 1864, Médium, Sr. Vese. Já vos falamos muitas vezes das diversas provas e expiações, mas diariamente não descobris novas. Elas são infinitas, como são os vícios da humanidade. Como vos estabelecer a sua nomenclatura? E, contudo, vindes reclamar por um fato e eu vou tentar instruir-vos. Nem tudo é provação na existência. A vida do espírito continua, como já vos foi dito, desde o nascimento até o infinito. Para alguns a morte não passa de simples acidente, que em nada influi sobre o destino daquele que morre. Uma telha caída, um ataque de apoplexia, uma morte violenta, muitas vezes apenas separam o espírito de seu envoltório material, mas o invólucro perispiritual conserva, pelo menos em parte, as propriedades do corpo que acaba de sucumbir. Se eu pudesse, num dia de batalha, abrir-vos os olhos que possuís, mas dos quais não podeis fazer uso, veríeis muitas lutas continuando, muitos soldados se atirando ainda ao assalto, defendendo e atacando os redutos. Ouvi-los-eis até soltando urras e gritos de guerra, em meio ao silêncio, e sob o véu lúgubre que se segue a um dia de carnificina. Terminado o combate, voltam a seus lares, para abraçar os velhos pais, as velhas mães, que os esperam. Para alguns, esse estado às vezes dura muito, é uma continuidade da vida terrestre, um estado misto entre a vida corporal e a vida espiritual. Porque, se foram simples e honestos, sentiriam o frio da tumba. Porque passariam bruscamente da vida à morte, da claridade do dia à noite. Deus não é injusto e deixa aos pobres de espírito esse prazer, esperando que vejam seu estado pelo desenvolvimento das próprias faculdades, e que possam passar calmamente da vida material à vida real do espírito. Consolai-vos, pois, vós que tendes pais, mães, irmãos ou filhos que se extinguiram sem luta. Talvez lhes seja permitido ainda que seus lábios se aproximem de vossas frontes. Enxugai as lágrimas, o pranto vos é doloroso e eles se admiram vendo que chorais, cercam com os braços o vosso pescoço e vos pedem que lhes sorriam. Sorri, pois, a esses invisíveis e orai para que troquem o papel de companheiros pelo de guias, para que abram as suas asas espirituais, que lhes permitirão adejar no infinito e vos trazer as suas suaves emanações. Notai bem que não vos digo que todas as mortes repentinas fazem o espírito cair nesse estado. Não, mas não há um só cuja matéria não tenha de lutar com o espírito que volta a si. Houve o duelo, a carne rasgou-se, o espírito se obscureceu no momento da separação e, na erraticidade, reconheceu a verdadeira vida. Agora vou dizer-vos algumas palavras sobre aqueles para os quais este estado é uma provação. Oh! Como ele é penoso!
Eles se julgam vivos e bem vivos, possuindo um corpo capaz de sentir e deleitar-se com os prazeres da terra. Porém, quando suas mãos os querem tocar, eles se desvanecem. Quando querem aproximar os lábios de uma taça ou de uma fruta, os lábios se aniquilam. Vêm, querem tocar, mas não podem sentir nem tocar. Que bela imagem oferece o paganismo desse suplício, ao apresentar Tantálio com sede e com fome, jamais podendo tocar os lábios na fonte de água, que sussurra ao seu ouvido, ou no fruto, que parece maduro para ele. Há maldições e anátemas nos gritos desses infelizes. Que fizeram para suportar tais sofrimentos? Perguntai a Deus, é a lei, que foi escrita por ele. Quem mata a espada morrerá pela espada, quem profanou o próximo, por sua vez será profanado. A grande lei de Talião estava escrita no livro de Moisés e ainda está no grande livro da expiação. Orai, pois, incessantemente pelos que chegam à hora final, seus olhos se fecharão. Dormirão no espaço como dormiram na terra e, ao despertar, encontrarão não mais um juiz severo, mas um Pai compassivo, a assinalar-lhes novas obras e novos destinos. Santo Agostinho. Ano 7, dezembro de 1864, número 12. O Senhor Jobard e os médiuns mercenários. Exemplo notável de concordância. Uma sonâmbula médium, que pretende ser adormecida pelo espírito Jobard, dizia ter recebido uma comunicação dirigida a um outro médium, a quem aconselhava cobrar as consultas dos ricos e dá-las gratuitamente aos pobres e aos operários. O espírito lhe indicava o emprego do dia, sem poupar elogios às suas eminentes faculdades e à sua alta missão. Tendo alguém levantado dúvidas sobre a autenticidade dessa comunicação, e sabendo que o espírito Jobard se manifesta frequentemente na sociedade, pediu-nos que a submetêssemos a um controle. Para maior segurança, dirigimos imediatamente a 6 médiuns estas simples palavras: perguntai ao espírito Jobard se ele ditou à senhora X, em sonambulismo magnético, uma comunicação por um outro médium, que o estimula a explorar a sua faculdade. Precisaria desta resposta para amanhã. Tivemos o cuidado de não os prevenir dessa espécie de concurso, de modo que cada um se julgou único chamado a resolver a questão. Contávamos com a elevação do espírito Jobard para se prestar à circunstância, e não se ofender ou se impacientar com esta pergunta, que lhe devia ser dirigida quase simultaneamente de 6 pontos diferentes. No dia seguinte recebemos as respostas abaixo, que fizemos acompanhar de algumas reflexões. 20 de outubro de 1864, Médium, Sr. Leimari. Pois que, então, caros amigos, meu nome serve de escudo a toda espécie de gente. Há muito tempo habituei-me a esses plagiadores desonestos que, sucessivamente, me fazem assumir todas as cores, como se eu fosse um camaleão, tomam-me por um Palerma. Entretanto, minha vida passada, meus trabalhos e as numerosas provas de identidade, dadas à Sociedade Espírita de Paris, afastam qualquer equívoco quanto aos meus sentimentos. Sou o mesmo, seja como espírito encarnado, seja como espírito livre, e minha missão junto a todos vós, meus amigos, é de devotamento e, sobretudo, de desinteresse. O Espiritismo é uma ciência positiva, os fatos sobre os quais se assenta ainda não estão completos. Mas tende paciência, vós que sabeis esperar, e esta ciência, que nada inventou, já que é uma força da natureza, provará, aos menos clarividentes, que seu objetivo, todo moral, é a regeneração da humanidade e que, fora de todas as ciências especulativas, seu ensino é o oposto do materialismo, que procede por hipótese. Proceder com análise, estabelecer fatos para remontar as causas, proclamar o elemento espiritual, depois da constatação, tal é a sua maneira de agir, clara e sem rodeios, é a linha reta, a que deve ser o guia de todo espírita convicto. Rejeito, pois, o joio do trigo, todos os interesses mesquinhos,
os devotamentos pela metade, os compromissos imorais, que são a chaga de nossa fé. Desde que vos dizeis espíritas, tenho o direito de vos perguntar o que sois, o que quereis ser. Pois bem, se tendes fé, sois, antes de tudo, caridosos. Aos vossos olhos, todos os encarnados sofrem uma provação, como espectadores, assistis a muitos desfalecimentos e, nesse rude combate da vida, no qual os vossos irmãos buscam a luz, vosso dever, de privilegiados que vistes e sabeis, é dar generosamente o que Deus também vos distribuiu com generosidade. Médiuns, não vos deveis orgulhar, porque a mão que dispensa pode retirar-se de vós. Quando, por vosso intermédio, um espírito vem consolar, encorajar, ensinar, deveis estar feliz e agradecer a Deus, que vos permite ser a boa fonte, onde os que têm sede vêm saciar-se. Mas esta água não vos pertence, pois pertence a todos, não a podeis vender, nem ceder, porque este domínio não é deste mundo. Queríeis que vos expulsasses, como aos vendedores do templo. Ricos ou pobres, acorrei e pedi, cada um de vós tem seu sofrimento secreto. Os andrajos de um tornar-se-ão a púrpura de outro numa nova existência, e é por isto que a mediunidade não é usurária, diante dela todos os encarnados são iguais. Olhai à vossa volta, são ricos, são pobres os que fazem profissão do dom providencial. Eles vendem a ciência dos espíritos, e o óbolo que recolhem é a gangrena do seu espiritualismo. Fizeram bem em dizer espiritualismo, porque, como sabeis, os espíritas reprovam toda a venda moral, a venalidade não é o seu caso. Repelimos do nosso seio todas essas escórias vergonhosas, que fazem rir os assistentes introduzidos em sua loja. Quanto a mim, caro mestre, respondei àqueles ou aquelas que querem comerciar com o meu nome que, por mais palerma que eu pudesse ser, jamais o seria bastante para pôr minha assinatura em escritos falsificados, atribuídos ao vosso devotado. Jobarde. Médium, Sra. Costel. Venho reclamar e protestar contra o abuso que fazem do meu nome. Os pobres de espírito, e os é muito entre os espíritos, têm o hábito lamentável de apossar-se de nomes que lhes sirvam de passaporte junto a médiuns orgulhosos e crédulos. Certamente eu não ficaria muito à vontade para defender a nobreza de meu pobre nome, sinônimo de ingênuo. Contudo, espero tê-lo colocado bem alto no julgamento dos que me conheceram para temer solidarizar-me com as banalidades imputadas à minha assinatura. É, pois, apenas por amor à verdade que protesto não haver adormecido nenhuma sonâmbula, nem exaltado nenhum médium. Comunico-me muito raramente, pois tenho muita coisa a aprender para servir de guia e instrutor dos outros. Em princípio, reprovo a exploração da mediunidade, por uma razão muito simples, não gozando o médium de sua faculdade senão de maneira intermitente e incerta, jamais pode algo prejugar ou se fundar sobre ela. Assim, erram as pessoas pobres quando abandonam a profissão para exercerem a mediunidade no sentido lucrativo do vocábulo. A pretexto de desempenharem uma missão, muitas delas abandonam o lar, do qual desertam por orgulhosas satisfações e pela importância passageira que lhes concede a curiosidade mundana. Espero que esses médiuns se enganem de boa fé, mas, enfim, eles se equivocam. A mediunidade é um dom sagrado e íntimo, que não pode ter um consultório aberto. Os médiuns muito pobres para se consagrarem ao exercício de sua faculdade devem subordiná-la ao trabalho que os faz viver. Com isto nada perderá o espiritismo, ao contrário, muito ganhará em dignidade. Não quero desencorajar ninguém, nem frustrar nenhuma boa vontade, mas convém que nossa cara doutrina esteja ao abrigo de toda acusação perniciosa. Não se deve suspeitar da mulher de César, tampouco dos espíritas. Eis o que é dito, e desejo que não reste a menor dúvida quanto às palavras do vosso velho amigo. Jobarde. Médium, Sr. Hu. Como poderiam crer que aquele que, em todas as suas comunicações,
recomendou a caridade e o desinteresse, hoje viria a contradizer-se. É uma provação para a sonâmbula e eu aconselho a não se deixar seduzir pelos espíritos maus que, por esta pequena especulação de além-túmulo, querem lançar o descrédito sobre os médiums em geral e, em particular, sobre este de que se trata. Creio não ser necessário fazer de novo minha profissão de fé. Não é aquele que, enganado, tantas vezes enganado, sempre teve por regra de conduta a retidão e a lealdade, que se podem atribuir semelhantes comunicações. Ele seria feliz se, à maneira do que se fez com certas mercadorias da terra, se pudessem opor sobre as comunicações de além-túmulo o selo que constata a identidade do autor. Ainda não estáis bastante adiantados, mas, em falta do selo, servi-vos de vossa razão, que não vos pode enganar, e desafio todos os espíritos, por mais numerosos que sejam, que me façam passar, aos olhos de meus antigos confrades, por mais tolo do que sou. Adeus. Jobarde. Médium, Sr. Vese. Porque, ainda, tanta tolice entre os que creem de boa fé. E dizer que se lhes põe diante dos olhos os verdadeiros princípios da coisa, eles mudam de repente e tornam-se mais incrédulos do que São Tomé. E de dizer àquela cara senhora que jamais me comuniquei com ela. Ela vos dirá, é possível, e em vossa presença dará a impressão de que concorda convosco. Mas, no seu foro íntimo, dirá que sois insensatos. Proibir um louco de fazer loucuras é ser mais louco do que ele mesmo, dizem. Entretanto, seria preciso achar um remédio para curar tantos pobres de espírito que se desgarram sozinhos, convencidos que estão de ser guiados por maravilhas. Na verdade, meu caro presidente, julgais-me capaz de escrever as frivolidades que vos leram. Então seria realmente o caso de me aplicar o nome que eu tinha, por ter ousado escrever semelhantes bobagens. O espiritismo não se ensina tanto por lição. Que aquele que não pode levar nossas palavras a seus irmãos senão em detrimento do próprio salário, fique em casa e peça a sua ferramenta ou a sua agulha que continue lhe dando o pão cotidiano. Mas identificar-se com quem dá espetáculos é patinar no domínio da exploração ou do charlatanismo. Que aquele que é pobre e sente coragem para tornar-se apóstolo de nossa doutrina se escude na sua fé e na sua coragem, pois a providência virá na hora dar-lhe o pão que lhe falta, mas não estenda a mão pelos serviços que prestar, porque seremos os primeiros a gritar, retira-te daqui, mendigo, e deixa o lugar aos que podem fazer o trabalho. Sempre encontramos bastantes homens de boa vontade para desempenhar a tarefa a que lhes pedimos. Mulheres ou homens que deixais a roda de fiar ou as ferramentas para vos tornar despregador ou médium e pedis um salário, só o orgulho vos guia. Quereis um pouco de glória em torno de vosso nome, o metal só tem reflexos vis, que o tempo enferruja, enquanto a verdadeira glória tem mais esplendor na abnegação. Prefiro Malfilatre, Gilbert Moreal, cantando sua agonia num leito de hospital, ao poeta mendicante, que, para preservar o luxo em torno de seu leito de morte, vende o próprio coração. Os desinteressados serão mais bem recompensados, uma felicidade duradoura os espera e seus nomes serão tanto mais poderosos quanto mais lágrimas tiverem derramado e mais suor e poeira coberto suas frontes. Isto é tudo quanto vos posso dizer a respeito, caro presidente, e aproveito a ocasião que se me apresenta para vos apertar a mão e reiterar todos os meus votos e meus sinceros sentimentos. Conservai sempre a coragem e a energia na tarefa a que vos impusestes. Fazei calar os invejosos e os maledicentes que vos cercam por esta firmeza e simplicidade que vos assenta tão bem. Hoje é preciso ser positivo. Não vos deixeis arrastar a pesquisa da lua quando a terra está aos vossos pés e que nesta tendes com que completar o vosso trabalho. Há materiais em abundância em torno de vós. Provai vossas teorias pelos fatos, e que vossos exemplos não se apoiem em teoremas algébricos, que nem todos poderiam compreender, mas sobre axiomas matemáticos. Uma criança sabe que 2 e 2 são 4.
Deixai correr na frente os que têm pernas compridas, eles quebrarão o pescoço e é inútil que os acompanheis na queda. Apressemo-nos com prudência, o mundo ainda é novo e os homens dispõem de tempo para se instruírem. O sol se põe ao entardecer porque a obscuridade se faz necessária para compreendermos o seu brilho. Por vezes a verdade se veste de trevas para não ofuscar os que a olham muito de frente. P. Dissestes que jamais vos comunicastes com aquela senhora. Contudo, ela afirma que a magnetizastes. Resp. Pobre mulher. Ela atribui a seres inteligentes o que só a tolice pode ditar, ou então algumas palavras muito boas e muito simples a grandes oráculos. É uma doença que não se deve contrair, tem sede nos nervos e se cura pela prudência e por duchas frias. Jobard. Médium, Senhora Delane. Saudações fraternais a todos, meus bons amigos, que trabalhais com ardor para esclarecer a humanidade. É preciso que redobreis atenção, porque, neste momento, uma incrível revolução se opera entre os desencarnados. Também tendes entre eles adversários que se empenham em vos suscitar entraves, mas Deus vela por sua obra. Ele vos colocou como cabeça um chefe vigilante, dotado de sangue frio, perspicaz e uma vontade enérgica para vos fazer vencer os obstáculos que os vossos inimigos visíveis e invisíveis erguem a cada instante aos vossos passos. Por isso ele não se enganou lendo esta comunicação. Ele bem compreendeu que Jobard não podia falar assim, nem aprovar semelhante linguajar. Não, meus amigos, o espiritismo não deve ser explorado por espíritas sinceros e de boa fé. Pregais contra os abusos desta natureza, que desacreditam a religião. Portanto, não podeis praticar o que condenais, porque afastais aqueles que o vosso desinteresse poderia trazer a vós. Alguma vez já refletistes seriamente nas funestas consequências das reuniões pagas? Compreender bem que se Allan Kardec autorizasse semelhantes ideias, por seu silêncio ou sua aprovação tácita, em 2 anos o espiritismo estaria exposto a uma multidão de exploradores, e essa coisa santa e sagrada seria desacreditada pelo charlatanismo. Eis a minha opinião. Assim, repilo hoje, como sempre, toda a ideia de especulação, seja qual for o pretexto, que entravasse a doutrina, em vez de ajudá-la. Empenhai-vos, no momento e antes de tudo, a reformar os homens por vossos ensinos e exemplos. Que vosso desinteresse e vossa moderação falem tão alto que nenhum de vossos adversários possa vos censurar. Estando cada um de vós colocado em posições diferentes, deveis trabalhar conforme vossas forças. Deus não pede o impossível. Tende confiança nele, e deixar que cada coisa venha a seu tempo. Se ele tivesse querido que o espiritismo marchasse mais rapidamente, teria enviado mais cedo os grandes espíritos que estão encarnados e que surgirão quase ao mesmo tempo em todos os pontos do globo, quando chegar o tempo. Enquanto esperais, preparai os caminhos com prudência e sabedoria. Coragem, caro presidente, cada dia as rédeas se tornam mais difíceis. Mas aqui estamos para vos sustentar e Deus vela por vós. Jobard. Médium, Senhor Dumbbell. Ora, isto vos admira. Mas há tantos bobos no mundo dos espíritos, como entre vós, e não vos estou ofendendo, que um bobo pode dar a outro a comunicação sonambúlica em questão. Quanto ao médium, é preciso inquietar-se tanto. Deixai o tempo passar, é um grande reformador. Os que põem à venda sua mediunidade fazem como certas pessoas que, abrindo um baralho a seus consulentes, dizem: eis um homem da cidade, ou um homem do campo, há uma carta em caminho, eis o as de ouro. Quem sabe se, n'alguns, não é uma volta ao passado, um resquício de antigos hábitos. Pois bem, tanto pior para os que caem nesta difícil situação. Não lucrarão e lamentarão que um dia hajam tomado o caminho errado. Tudo quanto vos posso dizer é que, estando completamente alheio a esse comércio, bem o sabeis, lavo as mãos e lamento a pobre humanidade, porque ainda recorre a tais expedientes.
Adeus. Jobardi. Observações. A necessidade de desinteresse nos médiuns de tal modo passou a ser um princípio, que teria sido supérfluo publicar o fato acima, se ele não oferecesse, além da questão principal, um notável exemplo de coincidência e uma prova manifesta de identidade, pela similitude de pensamentos e o cunho de originalidade que, de modo geral, caracterizam todas as comunicações do nosso antigo colega Jobardi. É a tal ponto que quando ele se manifesta espontaneamente na sociedade, é raro que, desde as primeiras linhas, não se adivinhe o autor. Assim, não se levantou nenhuma dúvida quanto à autenticidade das que acabamos de referir, ao passo que, nas que nos haviam pedido para controlar, a fraude salta aos olhos de quem quer que conheça a linguagem e o caráter do Sr. Jobardi, bem como os princípios que ele havia professado constantemente, como homem e como espírito. Teria sido irracional admitir que subitamente ele tivesse mudado em benefício dos interesses materiais de um indivíduo. Que trapaça desastrada! Quanto à questão do desinteresse, seria inútil repetir tudo quanto foi dito sobre esse ponto, e que se encontra admiravelmente resumido nas respostas do Sr. Jobardi. Apenas acrescentaremos uma consideração, que não é sem importância. Certos médiuns exploradores julgam salvar as aparências fazendo-se pagar apenas pelos ricos, ou só aceitando uma contribuição voluntária. Em primeiro lugar, isto não deixa de ser um ofício, a exploração de uma coisa santa, e um lucro tirado do que se recebe gratuitamente. Quando Jesus e seus apóstolos ensinavam e curavam, não mercadejavam suas palavras, nem os seus cuidados, embora não tivessem renda para viver. Por outro lado, esta maneira de operar não é garantia de sinceridade nem afasta a suspeita de charlatanismo. Certos médicos e certos negociantes de artigos agem com segundas intenções no campo da filantropia, os primeiros dando consultas gratuitas, e os segundos vendendo com prejuízo, ou quase de graça. Em algumas ocasiões, a gratuidade é um meio de atrair a clientela produtiva. Existe, porém, outra consideração, ainda mais poderosa. Por que se não reconhecer o que pode ou não pagar? A aparência por vezes é enganosa e, muitas vezes, uma roupa limpa oculta a miséria maior que a blusa de um operário. Então é preciso declinar sua pobreza, seus títulos à caridade, ou exibir um atestado de indigência. Aliás, quem diz que o médium, mesmo admitindo de sua parte a maior sinceridade, terá a mesma solicitude para o que não paga, ou paga menos, do que para o que paga generosamente, e que não dará a cada um conforme o seu dinheiro? Que, se um rico e um pobre a ele se dirigissem ao mesmo tempo, não receberia primeiro o rico, que apenas tinha em vista satisfazer a vã curiosidade, enquanto o pobre, que talvez esperasse suprema consolação, seria atendido mais tarde. Sem o querer, sua consciência estará em luta com a tentação da preferência, será levado a olhar melhor para o que paga, ainda mesmo que lhe atirasse com desdém uma moeda de outro, como se faz com um mercenário, enquanto olhará com indiferença os parcos centavos que lhe apresentar timidamente o pobre envergonhado. Tais sentimentos são compatíveis com o espiritismo. Não é manter entre o rico e o pobre essa demarcação humilhante, que já fez tanto mal, e que o espiritismo deve fazer desaparecer, provando a igualdade do rico e do pobre perante Deus. Pois Deus não mede os raios de seu sol pela fortuna, nem a esta pode subordinar mais consolações do coração que as prodigalizadas aos homens pelos espíritos bons, seus mensageiros. Pensando bem, se houvesse uma escolha a fazer, preferiríamos o médium que cobrasse sempre, porque ao menos não há hipocrisia, sabe-se imediatamente com quem se está tratando. Além do mais, a multiplicidade sempre crescente dos médiums em todas as camadas da sociedade e no seio da maioria das famílias, tira a mediunidade remunerada toda utilidade e toda razão de ser. Essa multiplicidade matará a exploração pelo sentimento de repulsa que a ela se liga.
chamam-nos a atenção para o encerramento das atividades de um antigo e numeroso grupo espírita de província, organizado com propósitos interesseiros. O chefe desse grupo, bem como a família, tinha deixado de lado suas obrigações, sob o enganoso pretexto de devotamento à causa,